Então, pessoal, a gente ficou aí uma semana, foi feriado, né? E a outra semana, deixa eu ver se é assim. E a outra semana teve um conselho de classe aí na escola no Senai da Bahia, né? Então daí a gente também não teve aula, tá? E aí o que que eu pensei para hoje? O sono já tá batendo. Aí o que que eu pensei para hoje, tá? Eu peguei essas duas partes da matéria e fiz um slide só, tá? Então a gente vai falar hoje de planejamento de recursos, tá? E vamos falar de gestão de demanda. Então, esses dois assuntos aí da noite de hoje, tá? Aí depois a gente vai ter um intervalo, depois do intervalo a gente vai fazer um desafio aí para vocês, beleza? Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre planejamento de recursos, né? Então, hoje a gente ouve falar muito de ERP nas empresas, tá? Já vem um tempo acontecendo isso, mas hoje é bem explodiu bastante aí, né? E aí o planejamento de recursos da empresa ou o sistema integrado de gestão, né, que é esse ERP, né, ambos têm o mesmo significado, né? Por quê? Porque para a gente poder gerir uma empresa, né, é necessário que a gente tenha um bom sistema de gestão, né? Para que esse sistema de gestão possa vir a contribuir de maneira significativa quando a gente for tomar alguma decisão à frente da empresa. Tá? Então, o ERP, pessoal, ele é um conjunto de aplicativos que geralmente a gente compra de um só fornecedor, né? E por que a gente compra de um só fornecedor, né? Porque daí a gente consegue integrar esses aplicativos, um joga dado para o outro, um responde o outro e assim por diante, tá? E o objetivo de ter esses aplicativos, né, é a gente conseguir contemplar grande parte de toda a função operacional e administrativa da empresa, tá? E às vezes a gente até consegue contemplar alguns outros parceiros de outras empresas, tá? E aí, dependendo do ponto de vista, o termo ERP, que é Enterprise Resource Planning, né, ele pode ter vários significados. Do ponto de vista do gerente, o foco está no planejamento. Então, nesse caso, o ERP vai representar uma abordagem de software integrada para conseguir apoiar e tomar decisão que compete com o planejamento e o controle do negócio. Tá? Por outro lado, para a comunidade do pessoal que trabalha com a parte de informação, o ERP é um termo que vai descrever um sistema de software que vai integrar aplicações em uma empresa com funções como finança, produção, logística, venda e marketing, recursos humanos e várias outras atividades dentro da empresa. Tá? Essa integração, pessoal, ela é feita através de uma base de dados que seja acessível a todas as funções de processamento de dados e aplicações da empresa. Tá? Então, o sistema ERP ele costuma ser bastante eficaz quando a gente precisa gerenciar várias transações que registram as atividades da empresa. E aqui a gente tem basicamente, né, o que gere o ERP, tá? Então, o faturamento de produtos e serviços, parte financeira, produção, compras, estoque e gestão comercial CRM, né? Então, tudo isso pode ser gerido por um software ERP, né? E com isso a gente tem mais integração, automatização, segurança de informação, otimização e, em consequência, né, a gente ganha mais produtividade, no nosso caso. Então, dentro dos benefícios e das vantagens competitivas, a gente tem três classes de motivos que fazem uma empresa investir em um sistema ERP, né? Primeiro são os negócios, né? Então, isso está associado à melhoria da lucratividade ou do fortalecimento da posição competitiva da empresa. Segundo, está na legislação. Então, o RP, né, é ligado à exigência legal, né, as quais a empresa tem que cumprir, né? Então, isso também ajuda. E o terceiro, tecnologia, né, que é relacionado às mudanças necessárias que são decorrentes de obsolência econômica de tecnologias ou ainda exigência de parceiro de negócio, beleza? Então, a gente espera, pessoal, que o ERP ele tem um foco em planejamento e proporcione muito mais integração. E com isso a gente resolve uma questão de otimização local. Tá? Então, algumas questões do ERP, né? O ERP é um extenso conjunto de ferramentas de gestão, né? Um resumo aqui,
que ajudam toda a empresa a equilibrar demanda e oferta. O ERP tem a capacidade de conectar clientes e fornecedores em uma cadeia de suprimentos completa. O ERP usa processos de negociação comprovados para tomar decisões. Depois, ele nos proporciona prover um alto nível de integração funcional em vendas, marketing, produção, operações, logística, compra, finanças e desenvolvimento de novos produtos e recursos humanos. Portanto, capacitar os indivíduos a gerenciar seus negócios com alto nível de atendimento ao cliente e produtividade, ao mesmo tempo em que mantém os baixos custos e despesas gerais, estabelece as bases para um mercado eletrônico mais eficaz. Beleza? O segundo objetivo de um sistema ERP é o suporte à decisão. Ele vai nos dar suporte para a gente tomar uma decisão. O suporte para a decisão está relacionado ao quão bem o sistema ajuda o usuário do sistema a tomar a decisão sábia de como administrar o negócio. Então, um ponto importante aqui é que as decisões sempre são feitas por pessoas e não pelo software. O software ele vai apenas nos auxiliar numa melhor tomada de decisão. Por exemplo, quando a gente planeja e controla as decisões, a gente vê que é necessário decidir sobre o número de compras a serem feitas, o fornecedor que vai ser utilizado e a forma como o pedido deve ser entregue. Então, essas decisões são tomadas por um profissional de PCP, enquanto o sistema ERP é focado no processamento de todas essas transações que o profissional de PCP tomou, beleza? A falta de materiais e insumos de produção, aí saindo do ERP e entrando no MRP, que é outra coisa. O MRP, pessoal, é o planejamento das necessidades de materiais, então um negócio de suprimentos, vamos dizer assim, Então, a falta de materiais e insumos de produção sempre vem criando problemas por faltar, a gente não conseguir atender uma demanda. Por outro lado, se eu tenho um estoque muito elevado, ao mesmo tempo que eu reduzo os meus custos, que não são relacionados a serviço, eu aumento os custos de manutenção do estoque, Então, é necessário que a gente faça um planejamento da disponibilidade de material do sistema de produção e aí eu tente encontrar uma solução equilibrada entre custo e benefício, No PCP, o planejamento de necessidades de materiais, MRP, que vem do inglês, o Material Requirements Planning, ele é projetado para atender às necessidades do planejamento de materiais. Então o MRP ele é um sistema de planejamento de necessidade de materiais que combina planejamento de produção e estoque. Então ele coloca tudo junto, O MRP evoluiu para o ERP, Primeiro ele passou pelos nomes MRP de ciclo fechado e MRP2. E hoje ele é ERP. Nós já temos o ERP2 em termos de evolução, quando as funções de gestão de cadeia de suprimento e gestão de relacionamento do cliente são adicionados ao ERP, ok? Então, o MRP ele é uma ferramenta de planejamento e gestão da produção com foco na programação das necessidades de materiais com base na demanda inicial do nosso sistema de gestão de produção. Isso ele leva em consideração todas as informações que são provenientes da nossa cadeia de suprimentos, então, compra, recebimento e estoque, e a abreviatura MRP é usada em 3 contextos diferentes que eu já falei, MRP, MRP com área fechada e MRP2. Qualquer sistema de gestão, pessoal, nesse caso de materiais, deve ter como uma principal atividade conseguir garantir a disponibilidade de recursos quando esses recursos forem necessários. Então, o MRP ele se esforça para fazer isso, mantendo lá os níveis mínimos de estoque e sempre tendo programado a liberação do material para exatamente o tempo previsto, Aí, um dos componentes que são muito importantes na concepção de um sistema de gestão de materiais é a demanda, porque é a demanda que vai puxar isso, A instabilidade dessa demanda em um sistema de produção pode vir a resultar numa falha e no colapso do sistema. Então, a demanda ela pode ser dependente ou independente. Qual é a diferença? Demanda dependente. Demanda dependente é aquela que depende da demanda de outro produto. Por exemplo, se uma empresa produzir 10 bicicletas, então ela vai precisar de 20 rodas, 10 assentos, etc.
Ou seja, a demanda por rodas e assentos é dependente da demanda de bicicleta. Eu não vou comprar rodas se eu não for fabricar bicicleta. Em geral, a demanda é dependente de bens intermediários, subitens e matérias-primas. Depois eu tenho a demanda independente, que é aquela que não depende da demanda de outro produto. Por exemplo, a demanda por bicicletas é independente da demanda por geladeiras. Em geral, produtos têm demandas independentes. Então, de maneira geral, elas são independentes, embora possam ter demandas estatisticamente correlacionadas com outros produtos. Daí um exemplo, né? Por exemplo, fogão e geladeira. Geralmente a gente compra quando a gente vai montar uma casa, um apartamento, né? Então, eles são correlacionados, geladeira com fogão, né? Não são dependentes, mas são correlacionados. Geralmente a gente compra um e compra o outro, tá? Alguma dúvida, pessoal, de planejamento de materiais? Não? Não? Show. Então passamos para a gestão de demanda, tá? A gestão de demanda, pessoal, na empresa, ela engloba, né, várias coisas, como compreender o mercado onde a empresa está inserida, de forma que a gente consiga elaborar várias estratégias que usem a capacidade produtiva com as demandas dos consumidores, tá? Então, líderes de vários projetos estudam, né, as capacidades e as restrições das empresas, tá? Também acabam estudando as oportunidades do ambiente externo e isso gera informações que vão contribuir de uma maneira muito positiva para o processo produtivo, ok? A demanda, ela é representada pela quantidade de itens de um produto ou de um serviço que determinados consumidores possuem um interesse lá em adquirir, tá? Então, por exemplo, nós três aqui temos interesse em comprar um celular da Apple, tá? Então, isso é uma demanda, né? São consumidores que têm interesse em adquirir o produto, beleza? Com esse interesse, como esse interesse tem algumas variações por conta de vários fatores, essa gestão de demanda, ela acaba sendo essencial para auxiliar os processos produtivos da empresa. Então, na prática, utilizando essa gestão, a empresa consegue adaptar a sua produção de uma forma que ela se prepare, né, para atender o mercado e estabeleça assim um equilíbrio entre oferta e demanda, beleza? Então, pessoal, é através dessa gestão de demanda que os processos que integram a cadeia de suprimentos conseguem absorver informações que permite que eles tracem um plano colaborativo que impacte no seu desempenho. Então, pessoal, com o objetivo de atender as demandas do mercado, é extremamente necessário que a empresa esteja atenta a várias questões importantes que podem vir a afetar essa cadeia, como, por exemplo, uma oferta muito grande de produtos existentes, estratégias desenhadas pela equipe de marketing, ou até mesmo o próprio ciclo de vida dos itens que a gente fabricou, né, que são ali a possibilidade dentro do estoque. Embora a gestão de demanda ela seja muito confundida com o conceito de previsão de demanda, é necessário a gente entender que o conceito de gestão de demanda envolve aspectos e elementos bem mais amplos, né? Tendo ali o poder de redefinir a capacidade de produção de uma empresa de acordo com as necessidades do mercado. Então, em todo caso, a previsão da demanda, ela pode ser considerada um dos principais processos da gestão da demanda quando dá o suporte a questões que são estratégicas dentro da empresa. Então, de maneira geral, os gerentes de marketing, né, têm uma habilidade para conseguir influenciar os aspectos que compõem a demanda, né, de forma que eles auxiliem nos objetivos da empresa. Então, a gente vai ver aqui, ó, alguns tipos de demanda, né? E o papel do profissional, o que o profissional tem que fazer. Primeiro, demanda negativa. A demanda negativa ocorre quando uma parcela significativa da população não gosta de um determinado produto ou um determinado serviço, embora muitas vezes precise utilizá-lo. Exemplo, os novos plugs e tomadas de 3 pinos, tá? Então, esse é um negócio que a gente foi obrigado a usar, mas que a gente não gosta.
Qual é o papel do profissional? Avaliar os motivos que levam os consumidores a não gostarem daquele produto e propor o seu redesenho. Então, vamos refazer o produto. Ou diminuir o preço, ou até posicionar esse produto de novo no mercado. Tá? Depois a gente vem para a demanda inexistente. Essa ocorre quando as pessoas não conhecem determinados produtos e serviços e quando os conhecem, não possuem interesse em comprar. Exemplo, roupa de esquiar no Brasil. A gente não tem neve, então não dá para esquiar, né? Então essa demanda é inexistente. Qual é o papel do profissional nesse caso? Ele vai ter que criar maneiras de associar a utilização daqueles produtos e serviços aos interesses pessoais dos possíveis consumidores, né? Então, ele pode falar lá, quando vocês forem viajar para o Chile, para Bariloche, para sei lá onde, que tem esqui, eu falei esses 2 casos porque eu sei que tem esqui. Vocês já vão ter a roupa, etc, etc, tá? Depois a gente tem a demanda latente, né? Esse é um tipo de demanda em que tem uma forte necessidade por produtos e serviços por parte da população, mas que ainda não estão disponíveis no mercado. Exemplo, carros mais baratos, por exemplo. A gente precisa de carros mais baratos. Qual é o papel do profissional? Em casos como esse, o profissional do marketing deve trabalhar no sentido de medir o tamanho dessa demanda e isso vai auxiliar o processo de tomada de decisão na empresa, se vai ter ou se não vai ter. Depois nós temos a demanda declinante. Essa é uma que acontece quando um produto ou serviço perde força no mercado, seja de forma rápida ou gradativamente. Por exemplo, telefone fixo. Hoje se vende muito pouco telefone fixo comparado ao que já se vendeu, né? Qual é o papel do profissional? Identificar quais foram os motivos que levaram ao declínio dos produtos e serviços, com o objetivo, né, de conseguir elaborar algumas estratégias para reverter essa queda. Ok? Demanda irregular. Essa acontece por conta da sazonalidade, né, de tempos em tempos, que alguns tipos de produtos ou serviços podem ter. Isso afeta, né, a venda de forma constante. Por exemplo, cinema e estreia de filme muito famoso. Na estreia lotado e depois já não é mais tão cheio. Tá? Qual é o papel do profissional aqui? Buscar soluções criativas que tenham o objetivo de alterar o padrão de demanda, né? Seja através de redução de preço ou por outras iniciativas. Tá? Depois a gente tem a demanda plena. Essa é vista como um cenário favorável na empresa, porque a demanda plena ela ocorre quando existe satisfação em relação ao volume de venda. Por exemplo, telefone celular vende muito, né? E o papel do profissional nesse caso, eles devem atuar no controle de qualidade das suas ofertas, com o objetivo de manter esse cenário positivo, aprimorando os seus produtos ou serviços. Depois a gente tem a demanda excessiva, que ocorre quando a demanda é maior do que o que a empresa consegue atender. Por exemplo, evento muito concorrido, né? Show internacional, beleza? Qual é o papel do profissional aqui? Então, aqui existem 2 tarefas possíveis para se resolver. Primeiro, buscar forma de aumentar a oferta, então, por exemplo, o show, botar num lugar maior para acomodar mais gente, ou optar pela segmentação, que é o quê? Aumentar os preços do produto ou do serviço para tu ter mais ganho de dinheiro com isso, tá? E por último, nós temos a demanda indesejada, tá? Essa é representada por produtos que possuem desestímulo por parte da população ou por causa do governo, por envolver risco ou algo do tipo. O maior exemplo disso é o cigarro, né? Que hoje não pode mais ter propaganda de cigarro. Então, essa é uma demanda indesejada, né? Que a gente não deseja ter. Papel do profissional. Esse é um exemplo em que o marketing é dividido. Enquanto o marketing das empresas produtoras concentrará esforços para a venda dos produtos, outra parte atuará em campanhas de esclarecimento em aumento de preços ou até mesmo de oferta. Beleza? E aí, pessoal, para isso a gente precisa de um sistema de previsão de venda. E isso acaba sendo uma peça extremamente fundamental para gestão de estratégia da empresa. Por quê? Isso vai auxiliar que a empresa alcance os objetivos, tá? Então, esse sistema ele vai reunir vários elementos, como coleta e tratamento e análise de dados e informações, com o intuito de gerar algumas estimativas de venda futura, tá?
E aí as principais informações que são consideradas em sistemas são histórico de vendas, informações comportamentais sobre vendas passadas, variáveis atuais que podem influenciar o comportamento de vendas futuras, previsão de variáveis futuras, conhecimento econômico atual e previsão futura, informação sobre cliente e seu hábito de consumo e informação sobre a atuação da concorrência, beleza? E aí tudo isso se junta para uma previsão de demanda. Então, eu começo com dados históricos de venda, dados de variáveis que expliquem aquelas vendas, dado de comportamento atípico. Depois eu pego todos esses dados e faço um tratamento estatístico, né? Pego tudo isso aqui e faço um tratamento estatístico. E aí vou adicionando informações, como informações da conjuntura, né? Que é do objetivo daquela venda, né? Do que, por que acontece. Decisões de área comercial, outras informações que eu quiser colocar, informação de cliente, informações de concorrente, e aí eu faço uma reunião de previsão, que é o quê? Uma análise de todas as informações que eu juntei aqui e tratei, que foram disponibilizadas para tomar uma decisão. E aí sim eu faço a minha previsão de demanda. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Não? Tranquilo? Então tá. Então vamos fazer um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta para fazer o nosso desafio. Valeu? Até depois.
Vamos lá então, meu povo. Vamos lá? O desafio é o seguinte. A Chocolates Delícia SA é uma fábrica de chocolates de médio porte, conhecida por suas barras de chocolates tradicionais. Eles decidiram inovar e lançar um novo produto para a Páscoa: ovo de Páscoa recheado com crocante premium. A diretoria está preocupada, pois no ano passado tiveram problemas com a produção dos ovos tradicionais. Faltou embalagem especial para alguns lotes, o que atrasou as entregas, e sobrou muito chocolate tipo X depois da Páscoa, que quase perdeu a validade. Você faz parte da equipe de Planejamento e Controle de Produção, né, PCP, e precisa ajudar a empresa a se preparar para este novo lançamento e evitar problemas do passado, tá? E aí vocês vão responder 5 perguntas. Primeiro, que tipo de demanda você espera para este novo ovo no período pré-Páscoa, tá? Então as demandas que eu falei ali. Segundo, sugira uma ação de marketing ou vendas que a Chocolates Delícia SA poderia fazer para estimular a venda por este novo ovo, tá? Terceiro, quais as 3 informações mais importantes que a Chocolates Delícia SA deveria coletar para tentar fazer uma previsão de vendas para o ovo crocante premium? Quarta pergunta: como um sistema ERP poderia ajudar a Chocolates Delícia SA a gerenciar melhor a produção de ovos de Páscoa este ano, evitando os problemas de falta de embalagem e sobra de chocolate? E por último, cite pelo menos 2 funcionalidades ou 2 módulos, né, 2 aplicativos do ERP que seriam úteis, beleza? Eu não vou dar um tempo para vocês fazerem, porque a gente está só em 3 aqui, né? Vocês só estão em 2 aí para fazer. A hora que vocês terminarem, vocês me dão um toque aqui no chat e aí a gente corrige. A hora que acabar, acabou, tá bom? Então, qualquer dúvida, vocês podem me perguntar no chat e daqui a pouco a gente já corrige, tá bom? Até depois, pessoal. Fala comigo, José Cláudio. O que eu posso te ajudar? Não, na aula normal, na aula normal. Como se fosse um textinho assim, só explicando mesmo, tá? A gente só vai escrever ali as respostas e depois a gente vai corrigir. Eu posso abrir os microfones e tal, e vocês podem falar as respostas, tá?
Oi, Cleonice, tudo bem? Boa noite, não tinha te visto aí. Tudo certo? Então tá bom, coisa boa. Olha só, eu já passei para os colegas, né? Eu vi que tu não estava, a aula, né? Então ela já se foi. E nós estamos agora fazendo esse desafio aqui, tá? Então, esse desafio ele compreende, né? Em ler aqui o contexto, tá? Para você entender e responder essas 5 perguntas aqui, tá? Como nós estamos em poucas pessoas, eu não dei um tempo para vocês fazerem, tá? Lógico, né? Se for até umas 7h40, 7h50, eu vou interromper. Mas a hora que vocês acabarem, vocês vão me avisando no chat. E aí, se vocês acabarem antes, a gente corrige antes e aí a aula acaba antes, tá bom? Senão a gente vai mais até o final da aula, tá bem? Se tu tiveres alguma dúvida, é só me mandar aqui no chat. Isso, Ariane, exato. Eu vou ler a pergunta e vocês vão respondendo, aí eu vejo se está certo, se não está, se não tiver, por que que não está, etc. Desse jeito mesmo.
E aí, todo mundo terminou? Conseguiram todo mundo terminar? Sim? Então vamos lá. Primeira pergunta. Que tipo de demanda você espera para este novo ovo no período pré-Páscoa? O que vocês colocaram? Qual tipo de demanda? Demanda dependente e demanda sazonal, ok? José Cláudio, Cleonice, você conseguiu fazer também? O que vocês colocaram? Sazonal. José Cláudio colocou o quê? Ovos específicos e sazonal, tá? Então aqui no caso seria a sazonal, né? Porque é uma época do ano, no caso, né, que se vende esses ovos. Então seria uma demanda sazonal, beleza? Segundo, sugira uma ação de marketing ou vendas que a Chocolates Delícia SA poderia fazer para estimular a demanda por este novo ovo. O que vocês colocaram? Degustação do produto em locais de venda, como supermercado. Perfeito. A Ariane botou. A Cleonice botou antes, né? A Ariane botou degustações em pontos de venda estratégicos, supermercados e shoppings, por exemplo. Perfeito. O José Cláudio botou quem? Campanha, loja online, perfeito, pessoal. Hoje seria essa degustação em mercado, shopping, né? Que a gente já vê, é bem comum, tá? É um marketing bem comum de se fazer. Loja online também, anúncio na internet, então essas coisas hoje estão é, muito, como é que eu vou dizer, muito em voga, assim, né? Talvez mandar alguns produtos para alguns influenciadores provarem, postarem, né? Também é legal, também funciona legal, tá? Terceira pergunta. Quais as três informações mais importantes que a Chocolates Delícia SA deveria coletar para tentar fazer uma previsão de vendas para o ovo crocante premium? O que vocês colocaram? José Cláudio botou pesquisar lugares onde tem uma saída. Não entendi, o José Cláudio. Não sei se está digitando do celular, né? Fica o pior, né? Tá no celular. O celular é ruim, né? Às vezes ele corrige para alguma coisa que a gente não quer, a letra é muito pequena. Vou ver o resto do pessoal aí, o que botaram.
Pesquisar para entender qual a necessidade do público-alvo e qual o interesse. Perfeito. Interesse no produto. Perfeito, Cleonice. Show de bola. Esperar a resposta da Ariane, então. Deve estar digitando. Histórico de vendas de produtos similares também, isso ajuda bastante também, pessoal. Muito, muito, muito. A Ariane botou intenção de compra do público-alvo através de pesquisas, pré-encomendas ou campanhas de cadastro de interesse, análise da concorrência, ver como os produtos semelhantes se comportam no mercado. Perfeito, pessoal. Show de bola as respostas. Show, show, show. Muito show. Próxima pergunta. Como um sistema ERP poderia ajudar a Chocolates Delícia S.A. a gerenciar melhor a produção dos ovos de Páscoa este ano, evitando os problemas de falta de embalagem e sobra de chocolate? O que vocês colocaram? A Ariane botou com previsões de demanda mais precisas e controle em tempo real dos estoques. Show de bola. Bem legal. E o resto do pessoal aí? O RP pode ajudar nas compras de suprimentos, avaliar o processo e ter o controle do estoque, respondeu José Cláudio. Perfeito também. E a Cleonice colocou, permitir um planejamento mais preciso. Show de bola também, pessoal. Acho que as respostas de vocês acabam se complementando, né? Ficou muito legal. E a última pergunta é, cite pelo menos duas funcionalidades ou módulos que tenham no RP que seriam úteis para esse caso. Vamos ver. A Ariane botou MRP para calcular exatamente o que deve ser comprado e quando. Show. Gestão de estoque e compras para controle de matérias-primas, como chocolate e embalagens, evitando falhas, ou faltas ou excessos. Show. José Cláudio botou ter o controle de qualidade e fazer uma gestão de estoque. Show de bola. Cleonice, conseguiu fazer essa? Deu tempo? Então, nisso botou, creio, acredito que o primordial é o de gestão de estoque. Perfeito, pessoal. Seria gestão de estoque, né? E calcular
exatamente ali o que precisa comprar, a quantidade, né, usando o MRP. Beleza? Pessoal, alguma dúvida ainda da aula de hoje? Não? Tranquilo? Tranquilo? Pessoal, então é o seguinte, tá? A partir de semana que vem vocês terão outro professor aqui nessa unidade curricular. Por quê? Eu estou saindo do Senai para trabalhar na indústria, né? Então estou deixando a minha função de professor para ir para a indústria, mas eu vou ficar no Senai até dia 30, mas vou assumir outras responsabilidades até o dia 30. Então semana que vem vocês terão outro professor aqui nesta unidade curricular para encerrar ela, tá bom? Então agradeço a todos vocês aí que sempre estivemos juntos, né? Muito obrigado aí pelos bons momentos e muito obrigado por me permitirem, né, ensinar um pouco vocês aí. Espero que eu tenha repassado algum conhecimento para vocês, tá bom? Pessoal, uma ótima semana para vocês. Muito obrigado, Ariane, muito obrigado. Que vocês também tenham muito sucesso. Obrigado, José Cláudio. Vocês também tenham muito sucesso, né? Quem sabe um dia a gente se encontra por aí nesse mundão de novo, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado, Cleonice. Tchau para vocês. Valeu!